Olá! Muito bem-vinda a essa aula de hoje, importantíssima para você, minha deusa comprometida com seu emagrecimento. Aqui realmente é só para as mais comprometidas, para quem já entendeu que se organizar e se planejar é importante para o seu processo de emagrecimento, não somente a curto prazo, mas a longo prazo. Quem tem organização e planejamento mantém o peso perdido por mais tempo. E vou ser muito sincera, quanto mais organização e planejamento você tem, dificilmente você vai reganhar esse peso de novo. Então, você vê que vai ter sim que ter uma mudança de estilo de vida, tá? E organização e planejamento faz parte disso. Você que me segue lá no Instagram, né? Camila Rocha Nutricionista, tudo junto, você percebe que eu não sou uma nutri de muita enrolação. Então, essa aula, ela também vai ser uma aula prática, tá? Vamos marcar aí pelo menos uns 20 minutinhos do seu dia, para que você possa escutar essa aula de forma simples e que você põe em prática muita coisa que está aqui, tá bom? Vamos lá? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. E aqui, vamos começar entendendo, tá? Qual é a importância, essa importância de se planejar, tá? A organização e planejamento, ela não tem um fator aqui, ó, de só não ter o que comer, né? Não ter os alimentos da dieta. Ela também vai ter um controle sobre o que você come. Se você compra, você sabe o que você está comprando. Se você planeja, você sabe o que você vai comer, tá? Identificar e antecipar sabotadores. E essa parte é muito importante para você entender que quando se fala de sabotadores, às vezes o nosso sabotador é não ter o alimento, não ter a preparação ali, tá? A refeição disponível para que a gente possa comer. E é nessa hora aqui dos sabotadores que você começa a ver que você se deixa levar por momentos, tá? Então, tem meu lanche 3 horas da tarde, estou no trabalho do ladinho de uma casa de bolos famosa que tem por aí, né? E lá tem bolo, tem sobremesas, tem salgados, e você cede, porque você está pertinho, né? Você está ali coladinho, mas você não levou seu lanche para o trabalho, você não organizou o teu dia daquela melhor forma, e você cedeu a uma vontade momentânea, tá bom? Então, isso aqui você começa a identificar também os sabotadores, onde você erra. Porque quando você vê que você não tem organização, que você não tem planejamento, você falha mais. Tá? E evitar justamente com os sabotadores os excessos e os períodos compulsivos. Quando a gente tem um sabotador muito forte, né? Eu cito muito o exemplo de doce aqui, porque é uma queixa que vocês me fazem todos os dias no Instagram, é sobre essa questão de eu não consigo comer um pedacinho. Eu como o pote inteiro, eu como a barra de chocolate inteiro, se deixar eu como pirex de pavê inteiro. E essa é uma questão importante, porque quando você tem tudo controlado, né, o máximo que você consegue, a gente não controla tudo, mas grande parte da nossa alimentação a gente controla, fica muito difícil a gente cometer excessos. E quando eu falo excessos, são excessos mesmo, que vocês se perdem às vezes. Vocês começam num lanche, depois daquele lanche, toda a refeição do dia vai por água abaixo. Ou então você já começa um café desorganizado e o dia, ele já não é mais tão produtivo. Então você come... num restaurante, você come mais, você vai lanchar qualquer coisa, você chega em casa para jantar, mas, poxa, você já comeu besteira o dia inteiro, e você pede um iFood, você cai na pilha de pedir uma pizza, de pedir um hambúrguer. Então, você vai tendo sempre excessos quando você não antecipa esses sabotadores, tá? E a gente entra em alguns períodos compulsivos, passa aí 2, 3 dias comendo demais, ou come muito em uma refeição, que é um quadro de período compulsivo, tá? Não acha que período compulsivo é uma refeição que você come demais. Períodos compulsivos tem pessoas que passam aí 2, 3 dias, eu só vi entre, no máximo, assim, uma semana, e comem em excesso, muitas calorias, alimentos muito calóricos, e depois entram numa frustração, numa estafa,
E eu já tive pacientes que passavam 2 dias sem comer, bebendo água, tá? Então, não acreditem no que te dizem sobre períodos compulsivos ser só aquele momento que você se descontrola, que você perde um pouco do prumo, né, de você, e você acaba cedendo para a comida, e a comida ganha de você mais uma vez, tá? E depois vem todo aquele sentimento de frustração, toda aquela tristeza, todo aquele momento em que você se culpa por ter comido, tá? A gente pode fazer uma outra aula falando sobre compulsão e eu trago para vocês explicações melhores sobre isso, tá? Quando falamos de organização, qual é o ideal? Como se organizar? Se você já baixou o PDF, você já viu um passo a passo. Aquele passo a passo ali, eu não vou te falar mais. O ideal é que você abra, você leia e você entenda, porque senão essa aula ela não fica uma aula interessante, ela fica uma aula lendo um slide para você, tá? E não é esse o objetivo. Eu quero te trazer conteúdo prático. Eu quero que você comece a partir de hoje a destravar o seu emagrecimento. Tudo que você tem ali já te traz resultados, tá? E, como eu falei, não vou ler o que está lá, mas o que mais podemos fazer? E eu trouxe uma lista enorme para vocês, tá? Primeira coisa que a gente pode fazer é ficar de olho na despensa, né? Prestar muita atenção no que tem na geladeira. Isso evita com que falte coisa para a gente preparar refeições. Então, como é que eu quero fazer um sanduíche natural para levar para o trabalho se eu não tenho pão? Deixei passar. Às vezes acontece, a gente não tem uma vida, né? Uma vida, a gente não faz mais nada, a gente tem outras tarefas no dia, mas não pode ser uma rotina, né? Não pode ser uma coisa que você está habituado a fazer e deixou. Agora você é uma deusa organizada, tá? Uma outra coisa também que vocês esquecem é temperos naturais. A gente pensa muito em alho, cebola, tomate, que é o que a gente está acostumado, né? Salsa, cebolinha. Mas existem variedades de temperos e temperos em pó também, né? Que são temperos desidratados e a gente transforma ele em pó, que também trazem variedade para a nossa alimentação. Então, frango grelhado ou desfiado com um pouquinho de páprica, orégano, é um franguinho diferente, né? De um franguinho ali com um pouquinho de extrato de tomate, que a Nutri não aconselha, mas eu sei que vocês fazem, ou o ideal do ideal, né? Um molhinho de tomate natural que você fez. Lá no Instagram tem receita, se você for lá, você vai ver. E isso transforma a refeição, né? Um alimento só água e sal e um negocinho para dar cor e um temperinho agradável. Então, não pulem essa parte do tempero natural e do tempero, que o tempero em pó, ele não deixa de ser natural, ele só é desidratado e a gente faz ele em pó, tá? Transforma ele no pó. Mas você vai tendo variações de sabores, você vai tendo possibilidades enormes, principalmente para as grandes refeições, que às vezes falta um pouquinho de ideias, né? Porque todo dia é maçante. E você pode usar esses temperos também para vegetais, tá? Eu amo brócolis na frigideirinha ali, você bota um pouquinho de água, bota o brócolis, joga páprica picada e alho torrado. Você pode fazer o alho, você pode comprar o alho lá naquela casa famosa, né, que vende um monte de tempero e jogar por cima e comer, fica uma delícia. Você vai ter uma variação do brócolis, aquele brócolis cozido em água em vapor com um pouquinho de sal. Não é errado, mas a gente está falando de variação, a gente está falando de trazer mais sabor e ter mais coisas para trabalhar para evitar ficar comendo a mesma coisa. Se você gosta do seu brócolis cozidinho no vapor ou cozidinho na água, cara, problema nenhum. Mas se eu fosse você, eu fazia o brócolis com páprica e alho torrado, que fica uma delícia. Um outro ponto, tá? É ter dia fixo de mercado. Sabe aquele dia que você pouco faz? Aquele dia que você tem de diva, rainha diva, que você acha que você é herdeira? Esse é o dia do mercado.
Por quê? É um dia que você pode se preparar para ir, você pode comer para ir, para você não ir com fome para o mercado e ceder a momentos. Também é um dia em que você pode fazer a lista de compras, você pode dar um 360 em casa e ver o que tem na despensa, o que tem na geladeira, quais refeições você ainda consegue ter para 1 ou 2 dias, para você não comprar alimentos demais, né? E isso é importantíssimo para que você faça o planejamento da semana. Se você é do papel, eu sou do papel, tá? Caneta e papel. Anota no papel. Não fica, eu vou fazer na planilha, eu vou fazer no bloco de notas, eu vou fazer e nunca tira nada do lugar. Faz aonde você se sente confortável. Escreve, papel e caneta aqui, pá, e vou escrever. Tá? Sim, faça da melhor forma para você. E quando a gente fala de no mercado, né, eu entro em 2 pontos importantíssimos que às vezes vocês não pensam. Eu sei que não dá para comprar tudo que a gente quer no mercado de olhos fechados, né? Não é uma realidade da grande maioria da população. Mas às vezes, a gente comprando uma fruta diferente, às vezes ela vai estar mais cara, gente. Mas é uma fruta diferente, você tem uma transformação naquele cardápio da semana. Às vezes eu estou num cardápio muito monótono aqui, né? O meu frango com batatinha, meu purê, que vocês sabem que eu amo, meu peixe de todo dia. Vocês sabem, vocês me acompanham, vocês sabem. E eu vou lá no mercado e compro uma fruta diferente, um vegetal diferente, uma coisa que eu ainda não comi. Claro, né? Não vou comprar uma coisa bizonhamente de cara, né? Dá R$ 50 numa fruta diferente. Mas às vezes é possível. A gente se apega muito, às vezes, aquele valor que está ali descrito, mas a gente nunca pesou, a gente nunca avaliou, a gente nunca viu se é uma possibilidade. Tá? Eu faço muito isso com maçã verde, eu faço muito isso com kiwi, que às vezes está barato, por exemplo, na época do final do ano, foi rodo de kiwi aqui em casa. Faço com outras frutas, pitaia. Tudo você tem que dar uma olhada também no próximo passo, que está aqui, ó, ficar de olho na safra. Porque a safra te traz variedade. A gente está numa época agora de aipim, tangerina. Então, assim, é uma época em que você vai encontrar esses alimentos mais baratos. E a gente foge do quê? Do comum, da banana com maçã e pera. Que a maioria da população só come isso. Pergunta para você, que fruta você come? Você vai me falar banana, maçã, sempre as mesmas frutas, tá? Porque são frutas que não têm sazonalidade, são frutas que a gente encontra o ano inteiro no mercado. Então, a gente vai encontrar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e por aí vai. Então, a sazonalidade traz essa questão de ser um pouquinho mais barato alguns alimentos, né? E com isso, a gente consegue ter uma variação maior. Então, ir para o mercado, dar aquela voltinha, fazer aquele 360 ali nos melhores momentos, é importante. E eu vou te dar aqui uma dica que não está escrito aqui, tá? Casar alguns alimentos. Porque, por exemplo, às vezes a gente fala de chá, mas você está tão habituado em ver aquele chá com água quente e tudo mais, né? E por que não comprar uma água com gás, igual eu faço, posto para vocês verem, né? Ter um saborzinho diferente, botar uma rodelinha de limão, limãozinho, gente, limãozinho verde, limão galego, né? E trazer um sabor diferente para você ter uma outra coisa para você consumir. Isso também traz variedade e isso também barateia os teus custos, porque você está usando coisas ali diferentes e que estão na sazonalidade. Qual é a época que o limão está muito caro que você não encontra ele? São pouquíssimas épocas do ano. Se eu não me engano, tem um mês específico que você não encontra o limão, que você tem uma dificuldade maior, mas é muito pouco, tá? Como eu dei o exemplo da banana, como eu dei o exemplo da maçã, é muito difícil. Aconteceu um tempo de seca, aconteceu um tempo de muita chuva. Aí é um caso à parte, mas em questão de sempre ter aquele alimento, sempre vai ter no mercado, tá? E quando a gente fala de coisas que a gente pode melhorar o comportamento é um ponto importante. Então, aqui, Deus, a gente vai aprender o teu carrinho, como montar o teu carrinho. Um carrinho, né?
inteligente, ó. É para você bater na tecla dessa técnica. É uma técnica que eu uso com meus pacientes e que ela não falha, tá? Que é preciosíssima. E eu vou te dar uma dica para você colocar em prática. Isso é um fato. Não tem como eu vir aqui e não te dar isso, né? Vocês sabem que eu gosto de dar dica para você colocar em prática e ter resultados. Eu odeio dica aleatória que você não perde um pezinho, que você não melhora seu comportamento, que você não aflora sua mentalidade de deusa magra, tá? Então, vamos lá. Eu vou te dar uma tarefa para você montar o seu carrinho de compras. Lá no seu bônus, você tem uma lista de compras que eu coloquei para você com alguns alimentos mais comuns que a gente usa, tá? Mas aqui eu vou te dar mais algumas opções, né? Umas dicas a mais, porque ali tem de tudo. Mas aqui tem o ouro, tá? Então, se eu fosse você, eu pegava aí, ó, o seu copo com água, pegava o seu papel com caneta, se você não pegou ainda, para a gente trabalhar isso. E o que a gente vai trabalhar aqui? Quando a gente for no mercado, a primeira coisa que a gente for fazer, a gente já separou aquele dia, é importante, e a gente vai comer antes de ir para o mercado. Porque ir para o mercado com fome é igual ir para o rodízio sem ter comido. Você quer comer tudo, você não tem critério, né, para você comer, você está com fome, o seu cérebro trabalha contra você. Então, eu vou fazer a minha refeição mais próxima. Se eu vou 4 horas da tarde, o meu lanche é 3, eu vou fazer o meu lanche das 3 e vou para o mercado. Eu não sou mais uma deusa que vou para lugar nenhum com fome, tá? Mercado não se vai com fome. E eu vou pegar um carrinho e eu vou montar ele da seguinte forma: 3 frutas, 2 legumes, 3 carboidratos e 2 proteínas. Quais os pulos do gato, tá? Aquela coisa importantíssima, aquela dica de ouro. Toda vez que você for pegar fruta, pega 2 maduras e uma mais verdinha. Por quê? Se você consumir, demorar um pouquinho mais para consumir, ela se estraga. Vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei tangerina, que está na safra, comprei maçã, que eu adoro, e eu vou comprar a banana um pouquinho mais verdinha. Banana, se ela não tiver de forma fixa no meu cardápio, né? Porque às vezes a gente tem uma refeição fixa ali no cardápio que tem a banana. Ela não é um substituto, ela é uma refeição principal. Ela é um bolinho de banana, ela é um pão com banana doce de leite, ela é uma banana com granola e caldinha de whey. Isso pode variar, tá? Então, o importante é você saber se ele é um alimento principal ou não. Para você que não tem um planejamento pronto, né, um planejamento individualizado, você pode escolher ela dessa forma que eu te falei. Então, você vai escolher a fruta mais madura para o início da semana e as frutas mais verdes para o final da semana. Isso evita desperdício, tá? Nos legumes, a gente vai usar esse mesmo padrão, então a gente não vai comprar um legume que tem muita água para colocá-la no final. Por exemplo, a cenoura, ela vai ficando murchinha, ela vai ficando mole. Tem técnica de você deixar ela ficar mais dura, tem lá no Instagram também, né? É só você colocar ela num pote com água, sempre reserva ela num pote com água, porque fica mais fácil de você deixar ela mais rígida, né? Ela não ficar fofa. Mas você pode usar outros legumes, tá? Por exemplo, o brócolis não é um bom legume para você comprar ele no domingo para fazer ele na sexta. Você vai ver que ele está murcho, você vai ver que ele perdeu a cor, que ele já está esbranquiçado. Então, entender isso é importante. Para quando você for cozinhar, por exemplo, eu cozinhei 2 legumes que tem que é um pouquinho mais perecível. Vou dar o exemplo do brócolis e do couve-flor, que eles são muito parecidos. Come um brócolis, um dia brócolis com couve-flor, um dia couve-flor. E aí você pode usar a estratégia do tempero. Brócolis com páprica num dia, saladinha de brócolis com couve-flor, com um pouquinho de azeite e orégano. Fica muito bom. No outro dia, o couve-flor, você pode dar uma picadinha nele, colocar ele um pouquinho na airfry, só para ele dar uma douradinha com um pouquinho de alho,
Fica top. Então, você vai ter sempre o alimento ali pronto e você vai dar uma pré-preparadinha, principalmente nos dias que você estiver em casa. Então, sábado e domingo, você variar os vegetais é excelente, porque você não deixa de cumprir a sua meta da semana, que é comer os vegetais todos os dias, que é você estar com as refeições balanceadas e coloridas todos os dias. Tá? E para a semana, você vai fazer aquela variação de 2. Faz um brócolis salteado com páprica e depois um casadinho de legumes para você, com brócolis e couve-flor com um alho torrado e mais alguma outra coisa, algum outro tempero que você goste, para mais 2 dias na semana. E você consegue variar. Você não come a mesma marmita todo dia, você não come o mesmo vegetal todos os dias, tá? E a gente entra nos carboidratos. Então, a gente pode, sim, associar esses carboidratos nesses legumes. É só na hora de pesar, você dá uma separadinha. Você que tem protocolo, vai pesar, vai separar. Vou botar o meu brócolis e o meu couve-flor ali na porção que eu devo. E na hora de colocar uma batata doce, um aipim, eu pego eles separado e peso, tá? Mas eles foram feitos todos ali no forno, no mesmo tabuleiro, foram cozidos e colocados na airfry. Coloquei eles na panela de pressão para ir rapidinho, dependendo do vegetal que você escolha, né? Dos legumes, de tudo que você escolha. Coloquei na panela de pressão com uma carninha e vou fazer uma marmitinha para mim. Então, depois você pega separadinho. Por quê? Carboidratos e legumes são coisas distintas. As batatas, o aipim, o inhame, eles entram no mesmo quadro de arroz, tá? Então, tenha noção disso. E um outro ponto importantíssimo é a proteína, que vocês falham bastante. Então, deixa eu te dar o precioso da proteína. Usa peito de frango, porque o peito de frango é o tipo de proteína que você mais pode variar e que ela é a mais barata, tá? Então, se você comprar 2 peitos de frango, você vai tratar 2 peitos de frango. Você vai limpar, higienizar e colocar ele da forma que você quiser, fazer o corte. Você pode cortar um peito para bife e fazer separar em 2 terços, por exemplo. 2 terços para bife, 2 terços, né, que é 1 terço de um e 1 terço de outro, para frango desfiado, e os outros 2 terços você corta em cubinhos e faz um estrogonofe fake. Você vai ter você vai só ter aquela proteína para cuidar dela, né? E você vai ter 3 tipos de preparo diferentes. Você vai ter para bife, que é prático, você vai ter o desfiado, que ele tá ali já, que ele pode servir para lanche, que ele pode servir para almoço, que ele pode servir para o jantar, que ele pode servir para o café da manhã, dependendo do que você tiver de café da manhã. Camila, eu quero investir, vou dar um exemplão, comprar 3 peitos de frango, vou fazer tudo. Vou deixar nos cortes. Então, você separa nos potinhos. Vocês veem que eu faço isso. Eu pego os 3 peitos de frango e faço separadinho. Corto para estrogonofe, corto para bife e corto para frango desfiado. Né? Dou uma cortadinha para não ficar enorme, né? Na panela de pressão. Boto na panela de pressão. Aquele frango eu porciono ele em marmitas para a semana. Então, assim, se eu vou usar para 2 dias, eu boto ali para 2 dias. Se eu vou usar para 5 dias, eu boto ali para 5 dias. E a outra eu congelo. Porque na emergência você tem. Na emergência ele está ali, a sua mão, você só pega e você faz, tá? Então, eu boto marmitinhas assim, que podem ir ao freezer, né? E boto, congelo. Quando eu estou num período de mais trabalho, de mais dificuldade, eu tiro, boto na panela, faço estrogonofe, faço a própria lasanha fit que eu mostrei para vocês, que é super possível de fazer. Faço hambúrguer de frango, hambúrguer de carne. Vou chegar na parte da carne, tá? Que a carne também é um ponto importante. Então, existe essa variação. Mesma coisa com os peixes. Você pode comprar peixe, você não precisa comprar o peixe todo dia. Você pode comprar uma porção de peixe fazendo sábado, fazendo domingo, que é um dia que você tem mais tempo, que você tá ali em casa, que você consegue demandar. É uma terapia, gente. Cozinhar é uma terapia. Só você entender que você está fazendo para você, que você está se comprometendo com você,
tá? Não se você comprometendo comigo, você está se comprometendo com o seu emagrecimento, com você, tá? E quando eu falo de proteína, você pode escolher, por exemplo, a carne moída. Você faz para 2 dias, né? E a carne moída, ela dá uma variação boa, já que o peixe é uma opção mais difícil, você tem que tratar, você tem que limpar, e você tem uma dificuldade maior. A não ser que você faça igual a mim, já compro o filé de peixe, né, congelado, eu uso. Depois eu posso postar lá no Instagram para vocês qual eu uso, porque agora eu não vou lembrar de nome certinho, eu sei que é um saquinho azul. E eu tiro ali aquela porção, faço e consumo. Então, não tem muito trabalho para aquilo. Quando você otimiza esse tempo, é mais fácil. Você faz investimentos mais assertivos. Você compra, às vezes, um produto mais caro, como eu dei o exemplo da fruta, como eu dei o exemplo agora do peixe, porque o peixe na peixaria ele é muito mais barato do que um peixe que você vai comprar no mercado ensacado. Isso é inegável, mas ainda é possível, porque você não vai fazer aquele consumo de qualquer jeito, tá? Então, são pontos importantíssimos que você precisa trabalhar. Fechamos aqui essa parte prática que eu te dei, tá? E eu quero te ver colocando essa aula em prática mesmo. Não é só escutar como fazer, ter um passo a passo, ter toda a prática ao seu alcance e não realizar. Então, agora a sua tarefa, eu vou te dizer. Pegue papel, pegue caneta e escreva as refeições que você quer. Tem um passo a passo, principalmente para almoço, um modelo que você pode seguir lá no seu e-book, e você abre, você vê, você planeja direitinho para que você possa ter a sua lista de compras, que é o seu bônus também, e nessa lista de compras você ser mais assertiva, tá bom? Desejo para você muita mão na massa, porque é isso que eu quero, mão na massa para que você coloque em prática, tá? Foi um prazer ter você aqui nessa aula. E se você tem alguma dificuldade, se você precisa de alguma ajuda, ou se você quer deixar de ser generalista para ser estrategista no seu emagrecimento, ter estratégia para você emagrecer e otimizar resultados e ser dessa vez de forma definitiva, me manda mensagem aqui nos comentários dessa aula ou entra lá para a lista VIP, me manda um oi e fala que quer agendar a sua consulta, porque eu vou ter o prazer de te atender e transformar você na mulher que você deseja ser. Obrigada mais uma vez, tá? E deixa aqui nos comentários suas dúvidas e suas dificuldades. Beijo da Nutri.